E a paz do Senhor Jesus aos amados irmãos. É mais um momento que nós estamos, aleluia, aqui para louvar, engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus. É momento de nós estarmos expressando a nossa adoração, para que nós estejamos agradecendo ao nosso Deus por mais esse presente, que é mais um dia de vida, que é mais um momento que nós temos para colocar o nosso Deus em evidência, aquele Deus que verdadeiramente tem dito que nós somos o templo do seu Espírito Santo, que nós somos tabernáculo desse Deus vivo, desse Deus maravilhosíssimo, e nós temos a alegria imensa de nós estarmos aqui nesta manhã para louvar, para engrandecer e magnificar o seu nome. Amém? É muito bom nós estarmos mais uma vez na presença do glorioso Deus de Israel. A paz do Senhor Jesus, ao nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí o abençoando, derramando a sua graça, derramando a sua unção, que Deus esteja aí operando, de uma forma, aleluia, maravilhosíssima na sua vida e na vida de toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus, que Deus esteja aí fazendo essa obra magnífica e nós adoramos ao nosso Deus por tudo que Ele tem sido, por tudo que Ele ainda, aleluia, fará na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar aos amados irmãos e amigos com a gloriosa paz do Senhor, que Deus esteja aí vindo, aleluia, com seu grande amor, com seu grande poder, aleluia, nos trazendo um dia maravilhosíssimo para a minha pessoa e para a tua pessoa. Eu trouxe um texto que diz assim: só Deus pode nos guiar para trilhar o caminho certo. Que Ele te ilumine hoje para sempre, para fazer o seu caminho por este mundo e ser feliz. Bom dia e que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso para comigo, o Senhor é bom, aleluia, para contigo, e nós, aleluia, temos alegria, de estarmos na presença desse Deus. Eu quero trazer anúncios, Este é o meu link, tenho colocado aí na página do Facebook, e peço aos amados irmãos, esse é o link do YouTube, Peço aos amados irmãos e amigos que assistam os vídeos, deixem o seu like, inscreva no canal e ative o sininho, para serem comunicados a respeito de novos vídeos, aleluia, dessa programação, da programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, amém? Glórias a Deus, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus de Cascadura, mas também de todas as igrejas, de todos os irmãos, que, aleluia, não há distinção para nós morarmos no céu, não há placa, Quando nós formos para a glória, não, eu sou da igreja assim, eu sou da igreja assada, não, nós somos de uma só igreja, nós somos de um só Deus, amém? Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos transmitindo essa programação da Travessa Souza Andrade, número 123, Cascadura, Rio de Janeiro. E o bairro é Cascadura, a cidade de Rio de Janeiro. E o horário dessa programação é sempre às 7h30 da manhã, todos os dias, com o pastor Carlos Sales, aleluia, esse que vos fala, amém? Nós vamos trabalhar num texto de 2 Coríntios, e esse texto de 2 Coríntios, aleluia, que nós vamos trabalhar hoje, no seu versículo 5, ele diz assim: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Nós vamos estar, aleluia, falando, amados irmãos, de tudo isso que o Senhor tem colocado no nosso coração nessa manhã. E eu creio que vai ser bênção para a minha vida, ser bênção para a tua vida. A reflexão diz assim, a luta para mantermos firmes no caminho de Deus. Nós devemos lutar, nós devemos nos esforçar, porque não tem sido fácil. E a palavra diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Hoje é dia 4 de agosto de 2022.
Os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, é sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Amém? Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja, aleluia, a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Eu estava falando com os irmãos aí mais cedo no WhatsApp, e a igreja ela fica com o portão fechado, né? Nós estamos vivendo um momento de guerra, aleluia, onde nós moramos, né? E o portão ele fica encostado, só meter a mãozinha no portão, aí entrou, fecha o portão novamente e sobe uma rampinha. Nós estamos adorando, nós estamos clamando o Senhor aqui, e você é o nosso convidado especial. Venha estar com o Senhor. Quero também nessa manhã cumprimentar a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, derramando da sua graça, derramando da sua unção, do seu poder sobrenatural, que Deus esteja aí aliviando, né, suas dores, trazendo um bálsamo de Gileade sobre a sua pessoa, para que você seja restaurada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o sobrenatural de Deus, os milagres, as curas, né, que Ele tem para todos nós, esteja chegando sobre a tua pessoa nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Então, meus amados irmãos, eu quero trazer alguns versículos a respeito dessa dificuldade que nós temos, né, de estarmos aí nos posicionando, de estarmos aí dia após dia na presença do Senhor. E muitas vezes, meu amado irmão, a gente fala assim: olha, eu não tenho ido na igreja, não tenho sentido vontade de ir na igreja. Eu, quando estou me arrumando para ir para a igreja, chega um vizinho, chega, aleluia, um convidado, não posso dizer um convidado, mas chega uma pessoa fazendo visita na minha casa e eu tenho ali que receber. Então tem muitas situações, aconteceu alguma coisa, faltou gás, ou aconteceu isso, ou aconteceu aquilo. Sempre há dificuldades para nós estarmos na presença do Senhor, mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a tua vida, e nós temos que continuar lutando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja então, aleluia, te abençoando, operando maravilhosamente na sua vida. Amém? Quero cumprimentar também a nossa diaconisa Darcília, que Deus o abençoe, que Deus derrame da sua graça, da assunção, do seu sobrenatural. Deus esteja te revestindo também com saúde, com paz, com alegria, prosperidade. Que Deus esteja aí lhe abraçando aí com o Espírito Santo do Senhor, que você venha ser revestida aí, que o sobrenatural de Deus venha acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, meus amados irmãos, a introdução, né, a respeito do que eu quero trazer para os amados irmãos, aleluia, nesta manhã. Sinônimo de guerra, luta e peleja, batalha. Era uma atividade bastante comum nos tempos do Antigo Testamento. 2 Samuel 11:1 diz: nas suas batalhas, o povo hebreu era sempre confrontado a confiar totalmente, aleluia, na liderança e na força do Senhor, seu Deus. O Senhor dos Exércitos. Este é um título, aleluia, de Deus. Isaías 44:6, utilizados para dar ênfase ao grande poder, aleluia, diante de todos os exércitos da terra, dos astros dos céus, de anjos ou das legiões, de espíritos malignos. Os inimigos do povo judeu eram considerados igualmente inimigos, aleluia, de Deus. Ele é sempre apresentado como grande guerreiro, Êxodo 15:3, combatendo em favor de Israel ou fazendo uso de guerra para corrigir o seu povo. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, também Ele está comigo, está contigo nesta manhã. Esse Deus, Ele quer, aleluia, nos forjar, Ele quer verdadeiramente fazer com que você venhamos a estar ultrapassando as barreiras, aleluia, que estão propostas a cada um de nós, os obstáculos, amados irmãos, pois assim os seus apóstolos, amados irmãos, quando eram levados nas prisões, quando eram presos, quando eram algemados,
quando eram, aleluia, tanto presos pelas mãos com algemas, correntes, também conforme pelos pés. Eles começavam a orar, eles começavam a clamar, eles começavam a, aleluia, cantar hinos ao Senhor, e as prisões, os alicerces das prisões eram abalados, as cadeias caíam e eles eram libertos das algemas. Então, no mesmo modo, hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, eu e você, nós temos a oportunidade de nos colocar diante do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, na data desse dia, para que Ele venha entrar com providências na minha vida e na tua vida. Então, a oração, o louvor, o clamor ao Senhor faz parte para que nós venhamos, aleluia, nos livrar de toda a potestade que tem se levantado, aleluia, nas regiões celestiais, contra a minha pessoa, contra a tua pessoa. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele se levantará através do Espírito Santo de Deus para fazer toda a obra na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda, que Deus esteja te abençoando, abençoando sua família, abençoando todos os seus, e que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. No segundo parágrafo, meu amado irmão, diz assim: no Novo Testamento, o período, aleluia, em que o Império Romano dominava sobre Israel, diz assim, a linguagem, aleluia, de guerra aparece, mas num sentido de metafórico, como na ilustração da armadura de Deus, em Efésios capítulo 6, 11, para descrever a batalha do fim dos tempos. Apocalipse 16, 14, 20, aleluia, do 7 ao 10. Aprendemos também através da palavra de Deus que não devemos viver uma luta uns com os outros por nenhuma causa. A nossa batalha, ela é contra os domínios deste mundo, contra as forças espirituais, aleluia, do mal nas regiões celestiais, e não contra as pessoas, conforme, aleluia, nos ilustra, fala conosco aí em Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 17. Então, conforme eu já falei, felizmente aguardamos também por um tempo, aleluia, de perfeita paz para mim e para você. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4 diz assim: meu amado irmão, minha amada irmã, que nós devemos esperar em Deus. E diz mais, que em que não haverá mais guerras, nem mal, ou destruição. Isaías 65, 16, do verso 16 ao 25 diz assim, Isaías 65, 16 ao 25 diz: é nesta esperança que o cristão batalha nesta vida, como um bom soldado de Cristo, pela fé em Jesus Cristo, enquanto nós estamos vivendo, aleluia, nesse planeta. Amém? Então, batalha, a minha batalha, a tua batalha, a minha luta, a tua luta, nós devemos confiar, aleluia, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Ele é quem vai fazer, aleluia, toda a diferença na minha vida. Então, vamos estar lendo aqui em Efésios capítulo 6, verso 11, ao verso 17, que diz: vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste século de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus para que possam resistir, aleluia, no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se, aleluia, com o cinto, aleluia, da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com, aleluia, a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus Cristo.
Então, essas lutas, amados irmãos, que nós estamos enfrentando, essas lutas que têm se levantado contra a minha vida, contra a tua vida, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor, Deus e Pai. Amém? Eu quero, já está passando, amados irmãos, para as ilustrações. Estão aí, aleluia, no meu Facebook, toda, aleluia, essas palavras, esses versículos bíblicos a respeito de batalha espiritual, a respeito de lutas, né? Eu quero entrar no texto a qual nós vamos estar trazendo aí verdadeiramente aquilo que Deus quer falar comigo, aquilo que Deus quer falar contigo, aquilo que eu pedi para Deus, porque muitas vezes, amados irmãos, nós enfrentamos lutas terribilíssimas e às vezes nós pensamos que as lutas, elas são somente nossas, mas não. As lutas também são daqueles que enfrentaram, aleluia, grandes lutas no Novo Testamento, conforme o apóstolo Paulo. E eu quero falar dele. Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu vejo, amados irmãos, através das lutas, através das lutas do nosso amado, aleluia, apóstolo Paulo, nós podemos ver também que quanto mais luta, mais vitória. Ele é o autor de 13 cartas paulinas, 13 cartas que, aleluia, são direcionadas às igrejas, aos pastores, aqueles que, aleluia, ajudavam na obra, aqueles que estavam verdadeiramente sendo, aleluia, destinados a essas cartas para estarem desenvolvendo o seu ministério dentro da igreja às quais as cartas eram enviadas. E não só por causa disso, ele foi ainda usado de maneira nenhuma, mas foi perseguido. As lutas dele eram também por dentro e por fora. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aí temerosos, muitas vezes nós estamos na luta, muitas vezes nós estamos pensando ou falando conosco mesmo: será que eu tenho feito aquilo que é certo? Será que eu tenho, aleluia, lutado? Será que aquilo que eu tenho através da minha luta feito, será que isso é de grande valia perante o Deus de Israel? Ou será que eu devo começar de novo? E a gente vive nessa inconstância, nessa luta por dentro e por fora, mas nós precisamos colocar a nossa vida no autor e consumador da nossa fé. Ele vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, a luta, aleluia, para mantermos de pé na presença do Deus de Abraão, na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Amém? A imagem que muitas vezes nutrimos do apóstolo Paulo é uma imagem robusta, inabalável, totalmente destituído de conflitos emocionais. Elas caem por terra diante da segunda carta aos Coríntios. Em nenhuma das suas 13 cartas, as fraquezas do grande apóstolo são tão evidenciadas e confessadas quanto nesse livro de 2 Coríntios. Amém? Se traduzem, meus amados irmãos, através de sutileza. Diz assim: e ele, aleluia, sintetiza muito bem isso ao dizer que as suas atribulações se traduzem em lutas por fora e em lutas por dentro. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 5, que diz assim, preste bem atenção: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados por fora, combates e temores por dentro. E se eu gosto sempre de trazer tudo o que está sendo dito. Preste bem atenção o que diz o 2 Coríntios capítulo 7. Isso. Ora, amados, pois, logo no versículo 1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Recebei-nos em vossas orações e também recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Verso 3. Não digo isso para
vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo de todas as nossas tribulações. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, aleluia, fomos atribulados por fora, combates e temores por dentro. Isso o apóstolo, aleluia, falando à igreja de Corinto. O apóstolo falando àquela igreja, a situação que estava, aleluia, dentro dele. Falando à igreja aquilo que ele estava passando. Muitas vezes, amados irmãos, a luta, ela tem sido assim, ferrenha, tanto para mim conforme para você. Mas não venhamos desistir de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. O Senhor, ele diz para mim e para ti, ele diz assim que esse leve momentâneo tempo de tribulação não pode se comparar ao grande peso de glória que Deus tem preparado para mim e para você. Nós precisamos entender que as lutas por fora, elas virão, e também por dentro, mas nós precisamos prosseguir. Diz assim no início da carta do apóstolo, aleluia, nos dá pistas de alguns dos graves perigos aos quais ele havia sido submetido. As lutas por fora, somos informados que na sua viagem de volta à Ásia, Paulo e seus companheiros foram tomados por uma tribulação sobre-humana e desesperadora. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Assim ele está dizendo, amados irmãos, está em 2 Coríntios capítulo 1:8. A ideia no original grego para acima das nossas forças é de alguém que está sendo pressionado acima da medida. Assim é a palavra que ele traz, além da sua capacidade. Comentando essa passagem, Calvino observa que essa metáfora é tomada de uma pessoa que sucumbe sob a pressão, de um fardo pesado, ou de um navio que afundam, ou de navios que afundam em razão da sua sobrecarga. Além da sua capacidade. A gente precisa, amados irmãos, estar, aleluia, atento a tudo que tem acontecido sobre a minha vida, sobre a tua vida. O apóstolo, ele usa uma metáfora bastante apropriada, já que ele estava na cidade de Coríntios, uma cidade portuária. E diz assim: não sabemos ao certo qual evento específico Paulo está se referindo, mas é bastante provável que ele esteja aludindo à sua estadia em Éfeso, que foi bastante conturbada. Apesar de Lucas não nos deixar essa impressão, no entanto, em passagens paralelas, Paulo nos informa, por exemplo, que lutou com feras em Éfeso. Já imaginou isso? Está aí em 1 Coríntios, meu amado irmão, minha amada irmã, capítulo 15, versículo 32. E que muitos adversários se insurgiram para lhe fechar a porta, aquela grande porta oportuna que Deus tinha colocado diante dele. E há fortes indícios, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, de que esse adversário aos quais Paulo se refere tenha sido os seus patrícios judeus, os seus compatriotas. Preste bem atenção, ele está lutando agora contra os da própria casa.
relembrando aos presbíteros de Éfeso como havia sido a sua conduta estadia naquela cidade, Paulo lhes lembra das provações que pelas ciladas dos judeus lhes sobrevieram. É provável que os judeus tenham sido os algozes de algumas das possíveis prisões de Paulo, do seu trabalho em Éfeso. Em vez disso, ele inclui na lista de aflições muitas prisões que havia enfrentado no seu ministério até aquele momento. Mas não foram somente essas as lutas por fora que o apóstolo dos gentios enfrentou. Respondendo àqueles que questionavam a sua autoridade apostólica, Paulo apresenta suas credenciais, incluindo entre elas o seu sofrimento por amor do Evangelho. Muitos de nós, amados irmãos, não temos mais sofrido dano. Nós não queremos, amados irmãos, aleluia, passar privações, tribulações. Nós não queremos estar nas perseguições. Mas Jesus, ele não disse que nós teríamos um mar de rosa. Ele disse que nós teríamos cruz. Ele diz: aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. Aquele que quer vir após mim, aleluia, venha verdadeiramente deixar pai, mãe, filhos e filhas, venha em nome de Jesus Cristo, está, aleluia, indo, puxando o arado. Ele diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Nós não teremos, amados irmãos, como recuar, nós temos que avançar. Essa é verdadeiramente a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Ele diz em trabalhos muito mais, ele diz muitas prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena, aleluia, de açoites, menos umas. Sabe o que significa 5 quarentenas? E aquela pessoa que era disciplinada, açoitada, com 40 chicotadas, ela não poderia nunca mais receber chicotadas. Então eles davam 39 chicotadas para continuar batendo nos outros episódios. Então ele recebeu 5 quarentenas. E a gente vê aí que ele recebeu 5 costas de 39 chicotadas. Porque não poderia inteirar 40, senão ele não poderia apanhar mais. Mas eles davam 39 para continuar batendo. Então isso, amados irmãos, é uma situação que ele estava passando através dos açoites. Ele diz assim: fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes em 1,5 noite passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, e muitas vezes, aleluia, em frio e em nudez. Quantas vezes o amado Paulo, o apóstolo dos gentios, ele passou, amados irmãos, por situações dificílimas. E eu e você, nós precisamos continuar lutando para manter a nossa fé de pé. Nós precisamos continuar, amados irmãos, levando os nossos corpos a serem apresentados ao Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Eu me apresento, Senhor Deus, como um bom soldado de Cristo. E clamo ao Senhor para que o Senhor venha, Senhor Deus, está lavando-me, que o Senhor venha, Senhor Deus, está fazendo toda a diferença na minha vida, pois somente o Senhor, aleluia, pode fazer tudo o que eu preciso. Somente o Senhor pode entrar com as devidas providências. E eu quero, eu aceito o teu chamado. Eu aceito, Senhor Deus, aleluia, essas lutas. Me ajuda, somente me incapacita. Diz assim: temores por dentro. Essas lutas, aleluia, por fora e por dentro, eram acompanhadas de violentos temores, fobias por dentro, que se consumia o sossego do apóstolo.
Tudo indica que na sua viagem de volta para a província da Ásia, Paulo foi tomado de uma profunda depressão, que era exatamente a igreja corintiana que estava no cerne dela, no cerne da questão. A relação do apóstolo com essa igreja sempre foi muito difícil, muito conturbada. Paulo, aleluia, sempre estava tendo dificuldade com essa igreja, porque ela era uma igreja muito problemática. Paulo havia enviado uma carta no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, com muitas lágrimas, por meio de Tito, seu colaborador. Essa carta está situada entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, e não foi preservada. Não a temos. O objetivo de Paulo com essa carta severa, como muitos a chamam, eram simplesmente para que os coríntios conhecessem o amor que vos consagro em grande medida. Está aí em 2 Coríntios capítulo 2, verso 4. Paulo, aleluia, esperava ansiosamente o relatório de Tito para saber que efeito a carta havia produzido sobre Coríntios. Mas parece que Tito havia perdido o último barco rumo à Macedônia, sendo forçado a viajar por terra, aleluia, desencontrando-se do apóstolo. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13, em Atos capítulo 20, 1 e 2, está aí as referências. Isso serviu para aumentar ainda mais a apreensão do apóstolo. As coisas em Corinto iam tão mal que o Paulo estava ansioso com seus resultados. Já imaginou isso? Mais do que costumeiramente, o apóstolo mesmo nos diz que sua ansiedade era tanta que ele sequer conseguiu aproveitar a porta que lhe fora aberta, que o Senhor lhe tinha, aleluia, aberto para pregar o evangelho em Troade. Não teve, contudo, tranquilidade, aleluia, diz ele, aleluia, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Paulo nos fala dessa ansiedade que foi causada pela extrema preocupação com todas as igrejas que diariamente pesava sobre ele, além das coisas exteriores. Amém? Contudo, nada estava perdido. Da mesma forma como Deus, aleluia, ressuscita os mortos, livrou a Paulo da sentença de morte, das lutas por fora. Aleluia, esse mesmo Deus estava prestes a aliviar os temores por dentro do apóstolo, e ele mesmo, aleluia, comissionara, enviando-lhe Tito. A chegada de Tito foi tão confortadora para Paulo que ele chega a dizer que isso foi mais uma intervenção do Deus, aleluia, do Deus de Israel, que conforta os abatidos. As notícias trazidas por Tito, aleluia, de Corinto, reanimaram o apóstolo e fez com que ele recobrasse o seu ânimo ministerial. A mensagem contida na carta severa, aleluia, tivera surtido efeito na igreja corintiana. Paulo alegrou-se porque a carta havia entristecido os coríntios, mas não com uma tristeza segundo o mundo, aleluia, que produz morte, e sim com uma tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. A igreja de Corinto, ou pelo menos boa parte, havia finalmente aceitado a Paulo como um verdadeiro apóstolo de Cristo, ao contrário de muitos outros falsos apóstolos que se insurgiram contra ele e que estavam persuadindo a igreja corintiana a seguir outras práticas. Tito relatou a Paulo, aleluia, do pranto, da saudade, do zelo, aleluia, que os coríntios ainda nutriam, aleluia, por Paulo. E isso foi suficiente
para grande parte dos temores se dissipasse. Amém? Assim, que Deus venha trazer novo ânimo, uma nova palavra. Que Deus venha aí te refazer nessa sua caminhada. As lutas verdadeiramente, elas vêm e são terribilíssimas, mas que o milagre de Deus esteja chegando até a mim, até a você nessa manhã. Que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar aí nos enchendo desse Deus. Nós possamos estar indo muito mais além, para que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, venha cumprir todo o propósito na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus. Amém? É muito bom nós estarmos falando de Deus, é muito bom nós estarmos buscando do seu grande amor. E nós precisamos, amados irmãos, ser veículos para que as boas novas do eterno e Salvador Jesus Cristo esteja chegando a mais pessoas. Então esteja aí, amados irmãos, contribuindo com esse ministério, o ministério do pastor Carlos, esteja aí verdadeiramente compartilhando as lives, esteja aí levando, aleluia, uma palavra a um irmão, uma palavra a outro irmão, para que nós possamos naquele grande dia estar nos reunidos na Jerusalém Celestial, para nós gozarmos uma vida eterna na presença do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã de quinta-feira, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esta manhã. Muito obrigado, ó Pai, pelos teus filhos e as tuas filhas, ó Pai, que sempre estão aqui, Senhor Deus, aleluia, 7h30 da manhã, Senhor Deus, recebendo, Senhor Deus, da tua palavra, recebendo, Pai, aleluia, do teu carinho, do teu amor, ó Pai. Então, Senhor Deus, invista, Senhor Deus, nos teus filhos, opera, Senhor Deus, na saúde, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abrindo portas, ó Pai, colocando por terra, Senhor Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem incomodado, que tem, Senhor Deus, aleluia, traga, Senhor Deus, ó Deus de Israel, aborrecimento, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, sendo o socorro, Senhor Deus, de cada um, ó Pai, e a fortaleza, o nosso escudo, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, fazer de nós instrumentos das tuas mãos poderosas. Assim, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos, nós clamamos, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos lavando, remindo, Pai, transformando para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Que Deus esteja te abençoando aí. Receba, aleluia, a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Deus vos abençoe, Deus vos guarde, Deus opera em vós, tanto querer conforme efetuar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Um abração a todos os meus amados irmãos e irmãs, que Deus esteja aí na data de hoje, hoje e sempre, aleluia, guardando você de todo mal, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, fica com Deus. Hoje eu não recebi ainda uma palavra do nosso professor Fernando Lopes, mas se não tiver nada, ao contrário, nós estaremos novamente hoje na Nova Sião Digital. Nós estaremos ali às 21 horas. Eu enviarei o link, né? Eu tenho observado que alguns irmãos não têm se apresentado lá, mas se puderem, estejam conosco às 21 horas. Nós estaremos ali na Nova Sião Digital. Que Deus esteja abençoando a sua vida em nome de Jesus. Fica na paz. Até mais tarde, né? Se nós estivermos na Nova Sião Digital. Deus abençoe.